Economia, com Juliana Rosa. Juliana Rosa, eu acho que a minha imagem travou, não sei não, mas eu tô vendo você. Ih, eu já travou, você tá Pra meio mim você ainda pensativo. tá, para mim você ainda tá com máscara, paradinha assim. Eu falo, nossa. Vem cá, em economia a gente tem um fenômeno curioso que as pessoas tomam decisão olhando pra frente, na expectativa. Mas a gente sempre divulga números. Agora andou. Agora caiu a imagem. Mas a gente toma e a gente fica anunciando informações, né? Que acabam tendo um pouco de retrovisor, porque tem sempre um delay entre o que está acontecendo nesse momento e o dado oficial. E você tem números novos que acabaram de sair, que são fresquinhos. E eles têm essa característica, né, Juliana? Eles refletem é o dado mais atual, mas ele está sempre 2, 3 meses para trás, né? E você adivinhar o futuro com isso é difícil, né? Não é? Oi, Ineg, primeiro boa tarde para você, para Débora, todo mundo que acompanha aqui a gente. Eu ouvi uma frase outro dia entrevistando o economista Luiz Otávio Leal do Banco Alfa, que ele diz que tinha um treinador de beisebol americano, Yogi Berra, que dizia que era muito difícil fazer previsões, principalmente em relação ao futuro. E aí ele falou, a partir disso, né, levando em consideração isso, vamos olhar para os números com o olhar no retrovisor para tentar prever o futuro, que a gente sabe que é difícil, né? Principalmente no Brasil, né? O Ineg, que a gente tem uma frase do Malan, né? Do Pedro Malan também, que foi presidente do Banco Central, que falava que ele... como é que é o nome? Como é que é a frase dele? Até o passado, que até o passado é incerto. Pois é. É isso mesmo. Mas vamos tentar então, né? Já que temos esse desafio aqui com a ajuda, claro, dos estudiosos aqui, o número de maio foi frustrante quando a gente olha aqui uma queda que o Banco Central divulgou do índice de atividade econômica e o mercado financeiro, aqui os bancos, as consultorias estavam prevendo, em média, um crescimento um pouco acima de 1%. E aí foi até difícil a gente entender um pouco na correria de manhã, quando saiu esse dado, a gente estava dando no Band News TV e tal, aqui também, né, mais cedo aqui com a Sheila e a Carla, porque a gente estava trazendo números bons, né? Ontem a gente falou aqui do setor de serviços que cresceu. Agora, são coisas estatísticas que você que acompanha aqui a gente, não é para desanimar não, viu? Porque os economistas estão aqui fazendo as contas e eles vão ajustando aqui os indicadores, né? O IBGE, o Banco Central. E aí, quando você olha aqui essas correções, é matemática, né? É puramente estatística, porque, por exemplo, maio veio pior, mas abril eles melhoraram o número, eles vão ajustando aqui os cálculos. Então, na média, o economista Luiz Otávio Leal estava me explicando assim, se maio tivesse vindo com crescimento, como a gente estava prevendo, podia ficar com um ligeiro crescimento o resultado da nossa economia no segundo trimestre, entre abril e junho. Como ficou abaixo agora, o que vai ficar é perto de zero. Então, assim, não muda, que eu acho que é relevante para a nossa vida, que é a expectativa de aceleração da economia agora a partir do segundo semestre. O banco Goldman Sachs também enviou um relatório, eu estava lendo agora há pouco, dizendo isso também, que não chega a ser relevante no sentido de mudar, né, de uma forma significativa a perspectiva mais positiva daqui ao fim do ano com a aceleração da vacinação. E a gente tem uma recuperação que está muito concentrada agora para o segundo semestre, a expectativa de recuperação, você que está aí esperando, né, uma melhora da economia, a recuperação vai ficar muito concentrada aqui de vendas e geração de emprego em alguns segmentos aqui que eu peguei com o economista Rodolfo Tobler, da Fundação Getúlio Vargas, que acompanha muito de perto os estudos de trabalho, de emprego. Ele falou, olha, bares e restaurantes, hotéis, pousadas, aluguel de veículos, serviços de limpeza, segurança, organização de eventos. Então, a gente tem aí o dado negativo hoje, Ineg, mas essa expectativa que segue favorável, lembrando que aquilo não é uma maravilha, né, como a gente tem conversado, a expectativa é de melhora, mas a expectativa é que a gente ainda tenha um crescimento que não seja forte o suficiente para absorver os quase 15 milhões de desempregados que a gente tem no Brasil, né? A gente precisava crescer com mais força, principalmente no ano que vem também, né? Aquela discussão importante, né, que a gente tem feito aqui. Claro.
Agora, quanto mais eficiente a economia de um país, menos ela contrata para gerar R$ 1 milhão, R$ 1 bilhão, 1 ponto a mais no PIB, porque você consegue produzir mais com menos. E o grande desafio do Brasil é ser mais produtivo, do contrário, ele não vai conseguir ocupar espaço no mundo, não vai conseguir vender. Bom, se a gente tenta ser produtivo no momento em que tem um estoque de desemprego gigante como esse, a gente vai ter que crescer muito mais do que teria que crescer há 10, 20 anos para poder ocupar essa gente toda. E a qualificação da mão de obra, que é outro grande desafio, você não consegue simplesmente pegar pessoas sem nenhum preparo, dar um curso qualquer e achar que o Brasil vai voltar a produzir. Então, esse nó, me parece, eu queria te ouvir, muito mais complicado do que simplesmente aprovar uma reforma aqui, aprovar uma reforma lá, porque é um desafio estrutural, né? Não é uma coisa... Claro, a reforma também é estrutural, mas você dá uma canetada em 24 meses ou 12 meses, você modifica muito. E esse aqui, como é que faz? Pô? O que as pessoas, o que os observadores estão olhando? Porque quando você fala de emprego, dá arrepio até. 15 milhões. Pô, 15 milhões, isso é um número de desempregados, fora aqueles outros todos números que você vira e mexe e cita, e que vai dobrar entre desalento e outras formas de subemprego, etc. Você tem um país esperando, né, para voltar a crescer. E aí? Não, quando você falou agora 15 milhões, né, somando ainda os que estão subempregados, né, que estão fazendo um bico, né, recebendo ainda pouca renda, né, em relação ao que tinha antes da pandemia, e esses desalentados que não têm nem dinheiro às vezes para sair de casa para procurar trabalho, mas que gostariam de trabalhar, já são mais de 30 milhões. Só para a gente entender o tamanho desse desafio, né, Oineg, a gente tem um pouco menos hoje de 100 milhões de brasileiros trabalhando, né, em idade ativa, assim, população em idade para trabalhar, ocupada. Se você pensar 30 milhões é coisa pra caramba, né, de um universo de pessoas que trabalham, né, em idade ativa de trabalho. Então, é um desafio tremendo para colocar esse pessoal para dentro, como você falou, para ter uma política de médio e longo prazo, porque é uma mudança geracional. E você tem tantas políticas de curto prazo para proteger pessoas que estão na pobreza e precisam serem protegidas da fome, como políticas de médio e longo prazo, que são investimentos educacionais, né, que não dão retorno rápido. E eu estou aqui acompanhando a discussão das reformas estruturais, que é muito importante para que a gente tenha baixa de dólar, para que a gente seja um país que atraia mais investimentos, né, que a gente possa gerar emprego para valer, né, construção civil, grandes obras e tal. E aí as reformas precisam andar. O que está andando aqui? Dessa do imposto de renda, parece que chegaram aí numa calibragem intermediária. Agora o governo, ao invés de aumentar a carga tributária, está perdendo 30 bilhões de impostos com as mudanças na tabela do imposto de renda. E, enfim, são mudanças que são importantes, porque a ideia é subir um pouco a linha de isenção para salários menores, né, para ficarem isentos do pagamento de imposto de renda, diminuir para empresas também para estimular a produção e com isso compensar para investidores e tal. Mas o que os analistas estão dizendo aqui é que não são mudanças a ponto de provocar um boom, né, de agora vamos todos investir no Brasil, o mundo inteiro olhar para cá, o dólar vai cair para caramba. Não vai, né? A gente está andando, avançando em coisas que são importantes, precisam ser discutidas. A própria reforma administrativa, ontem a Câmara aprovou, tem que passar pelo Senado ainda, né, mas aquele projeto que limita os super salários, né, aquelas categorias que vão acumulando um monte de auxílio, tudo, né? Auxílio alimentação, auxílio terno, auxílio táxi, sei lá, e chega a 100 mil reais o salário de algumas categorias, aquelas privilegiadas. É importante avançar isso para aquela discussão de alocação de dinheiro público, né? Para quem precisa. Então, assim, tem coisas avançando, mas o que eu ouço muito, né, que essa discussão importante que a gente está tendo, é que a gente vai precisar avançar muito mais, né? É uma agenda longa, agenda de longo prazo, né? Estrutural, educação, assim, o que a gente vai, o que está sendo feito para colocar de volta as crianças que
nessa evasão escolar agora, com a crise da educação, que o governo está pensando? A gente não tem um projeto educacional, né, para poder dar conta dessa perda de 4 anos quase que se teve em educação no Brasil, né? Não é um ano, a gente vem falando isso, né? Essa perda cognitiva. Então, assim, a gente precisa muito cobrar essa agenda, lógico, de curto prazo. Quem tem fome tem pressa, né? Como já dizia nosso Betinho. Mas a gente precisa pensar nessas mudanças estruturais, né, Ineg? Em programas de educação, de geração de trabalho para jovens, né? Então, acho que está faltando muito essa agenda, né? Para que a gente possa, de fato, comemorar para valer, né? Uma recuperação que não seja um voo de galinha. É isso aí. Precisamos ficar de olho. Economia com Juliana Rosa. A gente volta a conversar amanhã. Brigadão. Obrigada. Até amanhã. Beijos.